Olá, será que aquilo que você chama de liberdade hoje não é, na verdade, uma dependência disfarçada? Você tem controle dos seus desejos, dos seus impulsos, ou são eles que controlam você? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Gotas de Esperança, um programa da Igreja Batista Missionária do Maracanã. E temos conversado sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje estamos entrando no capítulo 5 e vamos ler dos versos 11 a 15. É um dos pontos mais práticos dessa carta de Gálatas. Vamos conversar com muita ternura, mas com profundidade, sobre algo que aflige a nossa geração: a ditadura do corpo contra a liberdade do espírito. Minha oração é que o Senhor nos dê ouvidos atentos, porque a palavra que Deus tem para nós hoje é um passaporte para a verdadeira emancipação da nossa alma, a nossa verdadeira liberdade. A nossa cultura, ela repete o tempo todo como se fosse um mantra, que ser livre é fazer o que quiser, na hora que quiser, com quem quiser e principalmente com seu próprio corpo. Você já viu isso? Meu corpo, minhas regras. Mas você já reparou que quanto mais as pessoas dizem que fazem o que querem nessa geração, mais ansiosas, dependentes e vazias elas parecem ficar? Essa carta de Paulo, no primeiro ponto que eu quero conversar com vocês, é um chamado para uma liberdade. Nós falamos tanto sobre liberdade, sobre não se viver sob regras do mundo. É um chamado para uma liberdade responsável. O apóstolo Paulo, ele passa os 4 primeiros capítulos de Gálatas provando para nós que não precisamos de regras humanas ou da lei de Moisés para sermos aceitos por Deus. Nós somos aceitos pela graça. Jesus já fez tudo por nós. Ele abre o capítulo 5 com uma das declarações mais imponentes de toda a Bíblia. No versículo 1 ele diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçamos firmes e não nos deixemos submeter novamente ao jugo da escravidão." Só que Paulo, ele sabia como o coração humano é frágil, como ele é enganoso. Ele sabia que quando as pessoas ouvem que estão completamente livres de regra, a tendência delas é chutar o balde e achar que agora pode dar razão a todo tipo de egoísmo. Alguns até usam aquele versículo: tudo me é lícito. Por isso, no verso 13, ele nos traz um alerta sobre amar o equilíbrio em tudo. Olha o que ele fala: "Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade." É fato. Mas olha a observação dele: "Mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros amorosamente." A palavra carne aqui, dentro daquele contexto linguístico de Paulo, não é o nosso corpo físico ou os nossos músculos. A carne é a nossa natureza humana caída, aquela nossa inclinação egoísta de colocar o nosso eu no centro do universo. Paulo está dizendo que Jesus quebrou as correntes da religiosidade pesada para que você fosse livre. Mas não use essa liberdade como desculpa para ser escravo do seu próprio egoísmo. Vivemos hoje uma falsa liberdade. Meus irmãos, vamos trazer aqui o espelho da palavra para a nossa realidade. Como é que isso acontece nos dias de hoje? O mundo moderno confunde totalmente esse conceito de liberdade. A cultura atual prega que liberdade é satisfazer imediatamente todos os seus desejos do corpo, consumo e de seus impulsos, né?
É como eu falei anteriormente, o corpo é meu, a vida é minha, eu faço o que quiser. Mas uma verdade que eu quero passar para você, que a gente precisa encarar com muito amor. Será que isso de verdade é liberdade ou é uma ditadura do corpo? Quando uma pessoa não consegue ficar 10 minutos longe das notificações do celular ou das redes sociais, ele não é livre. Ela está escravizada pelo algoritmo. Quando alguém destrói a sua própria mente, o seu casamento, porque não consegue dizer não à pornografia na tela do computador. Quando alguém gasta o que não tem, sabe, se envolvendo em dívidas para satisfazer o seu desejo consumista ou até a aprovação social. Isso quer dizer que o consumo virou o seu senhor. Perceba como é extraordinário o Evangelho. A cultura diz que a liberdade é fazer tudo aquilo que o seu corpo pede. Paulo mostra que a verdadeira liberdade, a liberdade do espírito, é o ter o poder dado por Deus para dizer não àquilo que nos destrói. É muito importante, o Espírito Santo de Deus fala que nós não somos mais escravos do pecado. Podemos dizer não àquilo que nos afasta da essência de Deus, que nos afasta do princípio cristão. Ser livre em Cristo não significa ter direito de errar. Não é isso. Mas é poder escolher o tempo todo o que é certo. É não ser dominado por nenhum vício, por nenhum apetite, qualquer apetite que vá te deteriorar, por nenhum ressentimento. Não podemos viver isso, não precisamos ficar escravo do algoritmo, não podemos ser escravos do nosso corpo, não podemos ser escravos das redes sociais. É para isso que serve a liberdade tão linda, como diz no versículo 14. Toda lei se cumpre num só mandamento. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Deus, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, liberta cada um de nós para que você tenha espaço no seu coração para amar o outro. A liberdade cristã nunca termina no isolamento egoísta. Ela sempre floresce em serviço, em amor ao outro. Amai-vos uns aos outros. Através da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus, você tem o poder de escolher sempre o amor. Meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, Jesus, ele te libertou da culpa, do medo, da tirania dos seus próprios desejos. Você não precisa mais ser arrastado pelas vontades da sua carne. Sei que alguns que estão me ouvindo nesse momento já foram viciados em tantas coisas. E Cristo tem poder para nos libertar. O Espírito Santo de Deus que habita em você te dá o autocontrole. E faço um desafio para você, para essa semana. Identifique qual impulso ou qual desejo do seu corpo tem tentado governar as suas decisões nos últimos dias. Ore ao Senhor. Entregue essa área a Ele e tome a liberdade que é sua, que já foi conquistado na cruz do Calvário. Eu fico te esperando na nossa próxima aula de Gotas de Esperança, onde vamos entender o termômetro prático dessa liberdade, a batalha diária entre as obras da carne e o maravilhoso fruto do Espírito. Que a graça de Jesus te acompanhe. Espero você no nosso próximo programa de Gotas de Esperança. Um abraço e até lá.